Roma, a cidade que acreditava ser eterna. No último episódio, vimos o império dos Césares queimar. Vimos Nero transformar glória em loucura. E o fogo consumir templos, vidas e esperanças. Mas das cinzas, algo começou a nascer. Não uma revolta, não um novo imperador, mas uma ideia. Uma fé proibida. Um nome que ecoaria pelos séculos. Cristo. Roma brilhava em mármore e ouro, mas suas ruas escondiam o som das correntes. Nos becos, à luz das tochas, pequenos grupos se reuniam em segredo. Homens, mulheres, escravos, soldados, unidos não por poder, mas por esperança. Eles não adoravam estátuas, não buscavam glória. Falavam de amor, perdão e vida. E isso era perigoso. O império que se erguera sobre o medo não compreendia a força da fé. E essa fé começava a crescer. Sob as ruínas do fogo de Nero, Roma foi reconstruída com pedra e arrogância. Mas sob os escombros, crescia o invisível. As catacumbas tornaram-se templos, os túmulos, altares, e o sangue dos mártires, sementes de uma nova era. O Senado declarava: Roma era eterna, mas no silêncio, uma nova eternidade nascia. De imperador em imperador, a perseguição se tornava política de Estado. Cristãos eram acusados de traição, de desafiar os deuses, de negar o imperador. Nas arenas, rugiam multidões. No centro, homens e mulheres em correntes, rezando enquanto as feras eram soltas. O público gritava por sangue, mas muitos viam algo que Roma jamais entenderia: coragem diante da morte. Eles morriam sorrindo, e cada morte tornava a fé mais viva. Décadas passaram. O império, antes uno e invencível, começou a rachar. A riqueza concentrava-se nas mãos de poucos, as legiões lutavam mais por generais do que por Roma, e os deuses antigos já não inspiravam temor, apenas indiferença. Enquanto isso, nas sombras, os seguidores do Cristo cresciam. De Jerusalém a Éfeso, de Alexandria a Roma, a mensagem se espalhava, não pela espada, mas pela palavra. E nada é mais perigoso ao império do que uma ideia que não morre. Sob o reinado de Domiciano, a fé voltou a ser caçada com ferocidade. Os templos romanos recebiam oferendas aos deuses esquecidos, mas nas casas humildes, o pão era partido em memória de um só nome. Milhares foram presos, torturados, crucificados em silêncio. E ainda assim, a chama não se apagou. Veio o tempo de Trajano, o imperador soldado. Roma alcançou sua maior extensão. Do Saara às montanhas da Dácia, do Nilo às muralhas da Pérsia, o mundo ajoelhava-se diante do estandarte da águia. Mas dentro da própria capital, o império travava uma guerra invisível. Cartas do governador Plínio descreviam o problema cristão. Pessoas que se reuniam antes do amanhecer, cantando hinos a um Deus invisível, jurando não roubar, não matar, não mentir. Trajano respondeu: se forem denunciados, punam-nos, mas não procurem por eles. O próprio império começava a temer a sua própria crueldade. Então veio Adriano, o filósofo viajante. Construiu muros, fortalezas e cidades, tentando conter um mundo que se movia além do seu controle. Enquanto isso, a nova fé atravessava fronteiras. Nem muros nem lanças podiam detê-la. O império envelhecia. Os deuses tornavam-se símbolos vazios. E o Cristo crucificado, antes símbolo de vergonha, tornava-se símbolo de esperança. Mas Roma não cederia tão facilmente. No século seguinte, sob o comando de Diocleciano, a fúria atingiu o auge.
foi a grande perseguição. Templos cristãos destruídos, manuscritos queimados, incontáveis mártires executados. O império tentou apagar o nome de Cristo da história, mas ao fazê-lo, gravou-o para sempre. Cada cruz erguida em praça pública era também um monumento à resistência humana. E o sangue derramado nas arenas se tornou o alicerce de uma nova civilização. Então, algo impensável aconteceu. Entre os soldados, surgiu um homem que mudaria tudo: Constantino. Um comandante entre muitos, até que um sonho mudou o curso do mundo. Na véspera de uma batalha decisiva, Constantino olhou para o céu e viu um sinal. Uma cruz, de luz, e as palavras: In hoc signo vinces. Com este sinal, vencerás. Ele mandou pintar o símbolo nas bandeiras, nos escudos, nas lanças. E contra todas as probabilidades, venceu. Constantino marchou sobre Roma não em nome dos deuses, mas em nome da cruz. E o império que passara séculos perseguindo os cristãos, agora os via triunfar. O Edito de Milão foi proclamado. A fé estava livre. As catacumbas se tornaram templos, os túmulos, altares. E a cruz, antes símbolo de morte, tornou-se o estandarte do novo império. Mas Roma nunca muda sem um preço. A fé que havia nascido na pobreza agora vestia coroas e púrpura. Os mesmos salões que abrigaram imperadores agora acolhiam bispos e patriarcas. O império encontrou a fé, mas também a corrompeu. E assim como o ouro pode cobrir a pedra, o poder cobriu a pureza. Constantino batizou-se no leito de morte, e o seu nome se tornou símbolo de salvação e de ambição. Roma, enfim, havia se ajoelhado diante de Cristo, mas Cristo começava a habitar os palácios de Roma. E enquanto a cruz brilhava nos estandartes, nas fronteiras, o inimigo se movia. Os bárbaros se aproximavam, e o império, agora dividido entre fé e glória, começava a ruir por dentro. A cidade eterna acreditava ter vencido o tempo, mas o tempo é o inimigo que nenhum império pode derrotar. Próximo episódio de Ecos da História: o ouro e a ruína, quando a fé se tornou poder.